Vamos a mais um relato do livro Algumas Razões para Ser um Cientista. Hoje vamos ler o relato Educação, Ciência e Acaso. O relato é de Vitaly L. Ginzburg, do Instituto de Física P.N. Lebedev, Moscou, Rússia. Meus anos na escola coincidiram com o que foi talvez o período mais desafortunado da história da educação secundária soviética. Do velho colégio, o ginásio, sobraram edifícios. No entanto, havia professores antigos e supostamente talentosos. O caos reinava sobre o resto. Em 1931, eu terminei a escola em um período de 7 anos, tendo havido um corte devido à exigência instituída naquela época de se aprender uma profissão proletária em uma fábrica. Finalmente, alguns anos depois, este sistema decadente foi trocado por outro em que se ficava 10 e mais tarde 11 anos na escola. A ausência da atmosfera educacional adequada na família em particular teve o efeito de dar-me a impressão de que eu ganhei pouco no colégio. No entanto, o interesse pela física apareceu mesmo nesses anos, e com força, embora eu mesmo não saiba por quê. Eu gostava do livro Física Nashik Dinei, A Física dos Nossos Dias, de Kivolson, que li ainda na escola e logo depois de terminar a graduação, eu acho. Enfim, eu nunca hesitei em escolher a física, mas não me lembro nem do professor nem dos livros-texto. Terminando a escola de algum jeito, eu consegui um trabalho de assistente do laboratório do Instituto Noturno de Fabricação de Máquinas, em Moscou. Inicialmente, eu estava em treinamento no laboratório A.A. Boschwar, no Instituto de Metalurgia Não Ferrosa, e então eu me encontrei no laboratório de raio-x. Os chefes eram Bakhmetev e Kozino. O mais poderoso era Zuckerman. Levava Althusser também era de lá. Nós três tínhamos uma relação amigável e trabalhávamos juntos. Claro, eu estava em terceiro lugar. Os colegas eram 3 anos mais velhos e sabiam mais. O trabalho no laboratório foi benéfico para mim. Ensinou-me versatilidade, seguindo o exemplo de Venom, e habilidades experimentais. Em física, para não falar de matemática, eu não tive progresso significativo. O ano de 1933 viu a primeira partícula livre da Universidade Estatal de Moscou e eu decidi entrar no departamento de física. Em 3 meses eu passei formalmente pelos 8º, 9º e 10º anos da escola, mas estou convencido de que a falta de uma escola boa, regular, teve um efeito adverso sobre mim. Enquanto um garoto da escola resolve, vamos dizer, 100 ou 1000 problemas de trigonometria, logaritmos e etc., o número que eu resolvi era 10 ou 100 vezes menor. O mesmo se pode dizer de aritmética, e isto me marcou para sempre. Eu faço cálculos mal, lentamente, com esforço. Falta automação. Eu sempre temi e detestei cálculos. Claro, por trás disso está a falta de habilidade em matemática, em comparação com as habilidades correspondentes da maioria esmagadora dos colégios teóricos. Mas esta é precisamente a razão pela qual a falta de treinamento teve um efeito tão pronunciado. Claro que a falta de uma escola regular também foi adversa em outros aspectos. Com cerca de 30 anos, eu li pela primeira vez Biloei e Dame, Passado e Meditação, e outras obras literárias. Muito mais significativa é a deficiência na língua russa. Quando eu estava no meu 2º ano no MGU, todos nós tínhamos ditados e eu cometia 8 erros levando conceito insatisfatório. Mesmo agora, eu escrevo com erros. Os erros gramaticais não são tão significativos quanto a habilidade de escrever, o domínio do estilo e da linguagem. A minha linguagem é de certa forma pobre, e minhas frases frequentemente não são muito literárias. Nessa linha de pensamento, eu me lembro da minha conversa com Gorelik. Os nomes em russo são meio difíceis, mas Gorelik. Ele também tinha a habilidade de escrever bem. E para minha pergunta, o que ajudava a escrever tão bem? Ele respondeu com uma pergunta:
Quantas vezes por semana você fazia redações na escola? Eu respondi: algo como uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Não lembro. GS comentou que ele estudou na Suíça e escrevia redações todo dia. Então ele está falando aqui como a educação soviética, especificamente, atrapalhou ele um pouco, né, no geral. Falava que ele escrevia pouco. É por isso que eu ainda tenho algumas lacunas nos conhecimentos que deveriam ter sido adquiridos na escola. Infelizmente, eu também não conheço línguas estrangeiras, embora, graças a Deus, eu tenha, de certa forma, dominado o inglês. Escrevo tudo isto porque definitivamente cheguei à conclusão de que uma pessoa precisa de muitas coisas para trabalhar de verdade e conseguir sucesso e satisfação. Não conhecer idiomas é francamente uma desgraça, para não falar do prejuízo para a carreira. Os europeus não têm este tipo de problema. Qualquer físico holandês sabe inglês bem e provavelmente também sabe alemão e francês. Tenho facilidade com línguas. Uma pessoa pode dominar uma língua mesmo sem estudá-la na escola, se tiver começado desde criança e assim por diante. Mas se uma pessoa não tiver habilidades linguísticas, essas habilidades específicas, na verdade. Eu, por exemplo, sou absolutamente incapaz de lembrar poemas e, em geral, não consigo saber nada de cor. Na infância, na escola, eu provavelmente conseguia lidar com tudo isso. Por toda a minha vida, lamentei não saber línguas. Eu poderia saber mais sobre isto, ou sobre aquilo. No entanto, quando o seu trabalho está progredindo e há tantas coisas interessantes nele, você vai aprender verbos ou nomes de constelações. Eu certamente nunca fui capaz de fazer isso. Interessante que ele está falando que você deve saber línguas, né? Interessante hoje você saber pelo menos inglês, né? Se você quer fazer ciência. Há pessoas que... existem 3 línguas da ciência, que é o inglês, o francês e o alemão. Basicamente é isso. A maior parte das coisas escritas estão em inglês hoje em dia. Mas os países fora a Inglaterra, que eram mais importantes para a filosofia e para o geral, era a filosofia francesa, principalmente no século XX, e no século XVIII e XIX, a filosofia alemã. Tanto que Marx era alemão, Kant era alemão, Hegel era alemão e outros também, né? Você vê que também grandes nomes da música clássica também eram alemães, como o Brahms e o próprio Beethoven também, né? O Bach também era alemão, porque a Alemanha era um polo cultural e intelectual daquela época. Então, dependendo do que você queira fazer, saber alemão também é importante. Uma dica que eu dou muito boa para vocês, sim, é vocês pegarem coisas muito simples, né? Se vocês querem aprender uma língua, comece a aprender a língua, a gramática, não despreza a gramática, porque sempre que você fizer algum curso, tipo, principalmente se você quiser coisas fora do país, você vai precisar saber gramática, né? As provas de certificação para língua estrangeira cobram gramática, então é importante, né? Porque uma coisa é você saber se comunicar no dia a dia, outra coisa é você utilizar ela profissionalmente, academicamente. Eu recomendo que vocês peguem uma língua para aprender e peguem coisas infantis, como músicas infantis e livros infantis, livros dos mais básicos. Porque normalmente eles estão apresentando coisas para criança que ainda está na época de aprender a falar e aprender sabe, cabeça, ombro, joelho e pé da Xuxa? Quando eu estava fazendo aula de alemão, não que eu tenha levado muito para frente, mas quando eu fiz, o professor, ele apresentou uma música que era como se fosse essa, que falava das partes do corpo em alemão, e era coisa assim de criança. Então, essas coisas são muito interessantes. Tanto que, se você for ver, por exemplo, as próprias músicas da Xuxa falam sobre essas coisas. Falam sobre vocabulário no geral. Então, conteúdo infantil é interessante para isso. Porque você, primeiro, é que assim, às vezes você sabe a gramática. Aí você está estudando, você sabe a gramática. E o que vai te impedir é o vocabulário, porque você não sabe qual palavra utilizar para montar a frase. Por mais que a estrutura gramatical você já saiba. Então, assim, e assim, sabendo o vocabulário, você consegue deduzir boa parte das coisas. Então, foca no vocabulário e foca em ter muito contato com a língua. Seja por meio de música. Eu acho
eu não acho tão interessante música porque eu às vezes não entendo música. Às vezes nem em português, né? Entendo a música direito. Então eu acho que vale conteúdo infantil porque conteúdo infantil, principalmente, ele é feito para criança entender. É feito para alguém entender. E também uma outra coisa que eu acho muito interessante, que você leia jornal, também depois que você já tiver algum domínio básico, leia jornal e veja jornal. Porque normalmente também o modo como se fala em jornal também é mais simples, assim. Por exemplo, você vê jornal Globo, da Globo mesmo. É uma coisa mais assim, uniforme, é um modo de falar. Então eu acho coisas interessantes. Enfim, voltando aqui para o que está sendo dito, né, ele estava falando que ele pecou em não aprender línguas de direito. No fim das contas, nenhuma instituição educacional transformaria alguém um excelente escritor físico ou matemático sem que ele mostrasse a aptidão correspondente. Então, peraí, eu também sou assim. Sobre relação à música, a música não tem impacto para mim nenhum, assim, aprendendo. Então, em qual das 3 famosas áreas das ciências sociais você está focando? O meu objetivo é fazer ciência, fazer sociologia, mestrado em sociologia. Agora, o que eu queria estudar efetivamente é fundamentos da ciência. Tanto que, assim, eu estudo também muito política, porque eu pretendo fazer sociologia política. Apesar de que eu vou para sociologia da ciência, o meu mestrado, eu pretendo fazer uma sociologia política das epistemologias. Não sei se deu para entender. Porque tem um modo como é construído o conhecimento nas ciências sociais, que hoje em dia é baseado no indivíduo. Tenho 23 anos. Hoje em dia é baseado no indivíduo racional, né? Esse é o paradigma das ciências sociais hoje. Indivíduo racional, tudo que ele é utilizado é o indivíduo liberal racional, né? Paradigma liberal. E aí eu pretendo fazer uma epistemologia de como isso foi construído e contrapor com o indivíduo em Marx, que é um indivíduo alienado, um indivíduo historicamente colocado. Eu pretendo fazer uma sociologia política em torno disso. E aí, depois que eu já discuti epistemologia, no doutorado falar sobre ciência especificamente, eu pretendo tratar muito as bases da ciência, né? Tanto bases em termos filosóficos e sociológicos da ciência, né? E aí repensar a ciência, porque eu acredito que a ciência está errada hoje em dia, né? Eu acho que, por exemplo, Aristóteles fez uma ciência muito mais científica do que a própria modernidade. Inclusive, segunda-feira a gente começa a falar sobre ciência moderna com Galileu. Hoje a gente vai terminar a filosofia medieval assim que acabar aqui. Quer dizer, a gente vai falar sobre filosofia medieval. Depois a gente já vai para coisas que talvez vocês já conheçam mais. Mas vamos lá. Ele estava falando, voltando aqui, a gente estava falando o seguinte: que a escola não vai formar ninguém se a pessoa não mostrar as devidas aptidões. No entanto, primeiro, só as tendências não seriam suficientes. Quantas pessoas talentosas nunca concretizam suas potencialidades e qual o papel que coube a deficiências na sua educação, segundo um bom reparo, treinamento, etc. São supostamente capazes de criar um profissional de valor e a partir de uma pessoa de habilidades medianas que, de outro modo, seria um burro de cargo. Ou seja, ele está falando que, com devido treinamento, pessoas medianas podem vir a ser excepcionais. Enfim, está tudo claro. Eu escrevo por onde sou levado pela minha caneta, e este assunto foi abordado porque eu refleti várias vezes sobre a questão das perdas que me incorri devido às condições desfavoráveis na escola. Claro que é impossível saber as respostas. Por outro lado, creio eu, fui extremamente afortunado com relação a concretizar as minhas modestas habilidades. Mas ainda assim, o que poderia ter sido possível se eu tivesse estudado em uma boa escola por 10 anos, sem falar no apoio profissional da família, que no caso dele não houve. Igual eu falei ontem, se você quiser ser cientista, principalmente no Brasil, você vai sofrer retaliação da família. Apenas. Porque ninguém vê com bons olhos ser cientista no Brasil. Comigo não foi diferente.
Quando eu falei que eu queria fazer ciências sociais, já me viram assim, meio mal, né? Meu pai falou, ó, você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Aí minha mãe já ficou meio não querendo que eu fizesse. Aqui, gostaria de abordar outro assunto ao qual gosto de refletir frequentemente. Veja, por exemplo, um desportista que correu, vamos dizer, uma distância de 100 metros em 9,9 segundos para ser um campeão olímpico e um velocista que correu em 10,2 segundos para ser o quarto colocado, perdendo até mesmo a medalha de bronze. Aqui, circunstâncias aleatórias podem ter dado sua contribuição, como ele tinha dormido, o que ele tinha comido, como ele flexionou os pés e etc. Felizmente, na ciência não é o caso. O que cabe ao quarto colocado é muito melhor. Ele dá sua contribuição, escreve bons artigos. Está dizendo que qualquer coisinha no esporte faz diferença. Aqui não. O quarto melhor na ciência também faz tanta contribuição quanto. Mas o papel do acaso e boa sorte ainda pode ser crítico. Isso não é assim para os gigantes como Einstein, para quem a margem de segurança e a distância para outros são muito grandes. Os talentos Maxwell, Born, Planck, Pauli, Fermi, Heisenberg e Dirac também foram pouco dependentes das flutuações de sorte, ideais, acidentes, etc. Falando nisso, eu não considero o Einstein tão grande como o texto está considerando. Depois a gente ainda vai entrar na modernidade, vamos ver que Newton foi bem mais importante. O salto, né, mudança entre a Idade Média e a modernidade foi bem maior, né, cientificamente falando, do que Einstein propôs. Então ele estava falando que existiam diversos talentos e Einstein estava muito à frente. Então ele está falando que você pode citar vários e vários, que Einstein sempre vai estar bem à frente, né? Então ele está falando basicamente isso. Ele está falando que 3/4 de toda a lista de grandes cientistas foram mais resultados de golpes de sorte do que de revelações divinas. Eu só quero enfatizar que a possibilidade de sucesso depende tanto de um golpe de sorte quanto de vários outros fatores, que incluem saúde, um livro ou artigo lido na hora certa, a atividade, a ambição e talvez muitas outras coisas. Um assunto interessante esse. Tem duas coisas que a gente pode ver, né? Que ele fala sobre a questão da sorte e a questão da educação. Todos vão falar de condições, né? Todos vão falar de como a educação foi importante, ou a falta de educação foi importante para eles se tornarem o que eles são. E todos vão falar sobre a questão do apoio familiar. Hoje vamos falar sobre dois gigantes da filosofia medieval, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Não tem muitos outros grandes autores na filosofia medieval, então a gente vai falar sobre esses dois hoje. Vai ser a única live sobre a Idade Média. E aí, depois que a gente falar sobre eles, na semana que vem a gente vai começar falando não só sobre ele, mas a gente vai falar sobre Galileu e vai falar sobre a mudança. Nós vamos falar sobre a mudança da modernidade. Eu vou pesquisar também para falar não só sobre filosofia, mas também sobre a mudança do modo de vida, da organização social, que é a mudança do feudalismo para o mercantilismo e o início do capitalismo. E aí, dando um spoiler, a gente vai começar com Galileu, depois a gente vai entrar na filosofia política do iluminismo, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Aí depois a gente vai para Descartes junto com Locke, né, para falar sobre teoria do conhecimento. Depois George Berkeley e David Hume, que são opostos. Quer dizer, opostos não, mas os dois falam de empirismo, desculpa. Os dois vão falar de empirismo. Aí depois a gente vai entrar nos grandes nomes: Kant, Hegel e Marx. Depois a gente vai fazer uma breve passagem por outros nomes contemporâneos e a gente vai esmiuçar depois Pachucante. Por que Pachucante?
porque ele foi o mais importante filósofo da teoria do direito marxista. E assim, né? E por que eu acho importante falar? A gente pode tentar falar também sobre filosofia da linguagem. Vamos ver o que vai... Depende muito do tempo, né? Porque eu vou estudar essas coisas até o final das férias, né? E aí a questão é o seguinte: uma coisa interessante de filosofia da linguagem. Procura depois no curso, no canal da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a FFLCH, da USP, no YouTube. Provavelmente lá deve ter coisa de filosofia da linguagem. Porque nos cursos de verão e inverno, eles sempre falam sobre linguística e filosofia da linguagem. E tem alguns cursos anteriores lá. Então, inclusive, agora no curso de verão vai ter um curso sobre aquisição da linguagem, para falar como os seres humanos adquirem linguagem. Então, não sei se depois vai estar disponível, porque o professor que escolhe se vai disponibilizar no YouTube, e é por sorteio também, né? Tem essa. Mas vale a pena tentar, vai que você consegue ser selecionado. Vamos falar agora sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles são dois grandes nomes da teologia e da filosofia medieval. Eles são em momentos diferentes, porque Santo Agostinho ele vai viver de 354 a 430. Então, ele viveu bastante até. E São Tomás de Aquino, ele vai viver só em 1225. Então você vê que tem quase 1000 anos, aí, uns 800 anos de diferença entre um e outro. Interessante falar que muita gente não sabe que Santo Agostinho nasceu na Argélia, ele é africano. Ele tinha uma vida devassa, tanto que existe um livro dele que é As Confissões, né? Confissões de Agostinho, que ele vai falar sobre isso. Ele fala como ele sofreu várias privações, né? É engraçado falar porque hoje em dia ele é canonizado pela Igreja Católica, mas ele tinha relações com prostitutas e outras coisas que ele mesmo conta. Ele era um homem bem devasso e que se tornou santo, né? Porque existe essa figura do perdão também, né? na igreja. Porque exatamente, parafraseando aqui Léo Stronda, ele fala: quando você se converte, você continua o mesmo, tudo mudou, mas você continua o mesmo, né? Porque você é perdoado. Você continua a mesma pessoa, mas a pessoa perdoada por Deus. Vamos lá. Existe agora uma separação entre o pensar, o querer e o agir. Porque o que você pensa e o que você quer é diferente do que você faz, né? Antes não. Antes as suas paixões estavam diretamente ligadas às suas ações. A liberdade de exercício é um dos conceitos chaves da filosofia medieval, ou livre-arbítrio. Pressupõe distinção entre querer e poder, entre vontade e ato voluntário, que não existia na filosofia grega. Interessante pontuar que existe aqui a liberdade. Existem algumas filosofias cristãs, mas depois, com a filosofia calvinista, que não vai acreditar na liberdade de exercício. Eles vão acreditar na predestinação. Quer dizer que tudo está predestinado. Logo, você não é livre. Você não tem essa liberdade, né? O livre-arbítrio, porque Deus já disse tudo aquilo que você deveria fazer. Provavelmente, depois eu também vou trazer alguma coisa de filosofia protestante, porque isso tem a ver com o próprio capitalismo, né? O modo como eles encaram. Inclusive, no livro que a gente leu, no final do ano passado, que está lá no YouTube, que é Magia, Ciência e Civilização, o autor ele traça um paralelo de como a filosofia protestante foi importante para o nascimento da ciência como a gente tem hoje. Algumas características gerais da filosofia de Agostinho. Deus criou o mundo, dotando-o de vontade livre. O mal é um ato livre. A virtude é produto da graça divina. João Calvino vai falar sobre isso.
Ele fala que tudo de bom nele é Cristo, e tudo de mal nele é ele mesmo. Então existe essa questão de que o bom vem de Deus e o mal vem da ausência de Deus, né? A frase de João Calvino tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Tudo bem que isso é filosofia, ele é um protestante, mas é interessante pensar, porque dialoga um pouco também com Santo Agostinho. Existe o direito natural, agora vem o justnaturalismo, né? A figura do justnaturalismo, quer dizer que existem direitos inatos. O direito natural é a apreensão intelectual humana dos princípios eternos. Lei eterna é vontade de Deus. Se a criação humana for contrária à vontade de Deus, o direito será injusto, porque a religião está acima das leis mundanas. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, e deve ser buscado na opinião do homem, mas em alguma coisa inculdada por um certo poder inato. A opinião humana deve estar de acordo com a vontade de Deus. Filosofia e teologia não estão separadas. A filosofia é também teologia. E aí é interessante que Santo Agostinho vai falar: eu creio para entender e eu entendo para crer. É a noção de filosofia e teologia racionais. Existe a tentativa de explicar a fé através da razão. Veja bem, existe uma ideia, principalmente dos ateus, principalmente assim, dos neo-ateus, né? Que é o seguinte, que o que acontece? Eu vou falar uma coisa meio polêmica, mas muitos ateus atualmente, eles são ateus mais por uma revolta, não é por uma crença na não existência de Deus. Não é porque eles, por A mais B, acreditam que Deus não existe, mas é porque eles têm uma revolta para com a religião. E eles falam que como se a religião não tivesse razão, não tivesse uma razão dentro da religião. Sendo que, por exemplo, todo cristão deveria ter fé que Deus existe? Não. Não é dogma na igreja que Deus existe. O que acontece? São Tomás de Aquino prova, por A mais B, ele dá 5 argumentos, são as 5 vias de São Tomás de Aquino, para prova da existência de Deus, né? Eles não colocam como algo assim, que é um dogma da igreja que Deus existe. Não. Na verdade, existe um entendimento do porquê ele existe. Inclusive, eu fiz uma série, tá lá no perfil, com 5 argumentos para a existência de Deus. Alguns melhores, alguns piores. Vamos lá. O corpo aprisiona a alma e, por meio da fé, esta alma será libertada e salva em direção do divino. Aqui existe uma junção entre o corpo e a alma, que vai ser diferenciado em São Tomás de Aquino. A principal obra é a Cidade de Deus, contra os pagãos. Foi escrita para defender o cristianismo da acusação de ter contribuído para o saque de Roma em 410. Ou seja, Roma foi saqueada. E neste momento em que Roma foi invadida, Alexandre o Grande acusa os cristãos sob o argumento de que a igreja proibiu o culto aos deuses pagãos para a proteção de Roma. Então, como consequência deles não cultuarem os deuses pagãos, eles puniram com a invasão de Roma. Já Agostinho diz que a decadência de Roma se dá pela sua corrupção. Roma se rompeu. Em vez de amarem a Deus, amaram a si próprios e as coisas mundanas. Perdeu-se devido ao vício de seus habitantes. Ele vai polemizar com a República de Cícero, escrita sobre a influência da tradição grega. Agostinho nega a qualidade de República de Roma, justamente por ela ter se corrompido. E aí veremos mais à frente a concepção de Santo Agostinho de direito. Para Cícero, era uma desmesura querer implantar a justiça divina na terra. Os deuses seriam inalcançáveis para o homem. A justiça terrena é a justiça dos homens.
Então existe uma distinção entre o que é terreno e o que é de Deus. Mas, para o cristianismo, Deus se fez homem e veio para o meio de nós, e há Deus em cada um de nós, ok? Porque, para eles, Jesus é Deus, né? E você faz parte do corpo de Deus quando você se junta à igreja. Porque uma das definições de igreja para o catolicismo é que a igreja seria o corpo vivo de Cristo. Então você está fazendo parte de Deus também. Você é parte de Deus. Isso é interessante pensar, né? Então, não há nada de ofensivo nos homens desejarem uma justiça divina, porque o próprio Deus, encarnado na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, fez essa mediação entre o natural e o sobrenatural. Para ele, existem duas leis: a lei eterna, que é da providência divina, e a lei temporal, que é do homem, que regula os assuntos jurídicos a fim de garantir a paz e a ordem. E agora, o principal na discussão jurídica trazido por Santo Agostinho. Uma lei injusta não é lei. Uma lei temporal que contraria a lei eterna perde a razão de lei. Uma lei produzida pelo ser humano para regular a sua comunidade política retira sua justiça da suprema ordenação, que é Deus. Não basta um ato de vontade do governante, nem que ela seja dotada de coerção. Sua justiça, que integra igualmente sua razão de lei, é retirada da lei eterna. Ou seja, uma lei só é justa se ela obedece à lei divina. Uma lei deve necessariamente ser justa. Deve tirar sua justiça da ordenação das coisas que provém da lei eterna, a lei de Deus. Uma lei não justa perde a razão de lei, se tornando apenas uma violência. O que acontece? Até Durkheim vai teorizar que existe na lei uma coerção, né? Que a lei ela é coercitiva, e São Tomás diz que se você tira a parte da lei de Deus, da lei mundana, ela vira apenas um ato coercitivo. A gente pode falar, não nos termos de Deus, mas assim, a gente pode generalizar isso. Se uma lei não é justa, se existe uma lei que está cometendo uma injustiça, ela é apenas um ato de violência. Por exemplo, isso é um motivo. Por exemplo, uma lei, por exemplo, que é uma lei de multa, é apenas uma coerção para pobre. Por exemplo, quando você aplica uma multa, por aplicar, né, toda lei que tem por punição alguma multa financeira, ela, em linhas gerais, ela está punindo o pobre. Ou seja, ela não é justa. Não é justa. Porque o rico ele pode simplesmente pagar. É um fardo pagar um dinheiro para quem é pobre. Então a gente pode dizer, a gente pode discordar, por exemplo, da onde vem, né, a justiça. Qual é o critério de justiça? Mas eu tendo a concordar quando ele fala que se uma lei não é justa, ela se torna apenas um ato de coerção. Então eu acho um pensamento válido. Agora, São Tomás de Aquino. Fé e razão não são tidas como incompatíveis como é hoje. Tanto que ele, na Suma Teológica, ele vai tentar, e muitos dizem que ele consegue, provar racionalmente a existência de Deus. As principais características são a força de vontade e a razão, que distinguem os homens de outros animais e que permitem fazer escolha racional e fazer escolha moral pelo bem universal. Inclusive, a fé deve ser um ato da razão. Liberdade é essencial, conhecer alternativas e escolher entre elas. A razão do homem leva à busca pela verdade. E conhecer a finalidade da coisa é atributo da razão. E a verdade moral elementar é praticar o bem e evitar o mal. Vamos agora para o direito natural de São Tomás de Aquino. Tanto ele quanto Santo Agostinho acreditam numa natureza do homem e acreditam num direito natural. Existe uma área da filosofia que é assim, que é o justnaturalismo. Eles não são os únicos a defender o justnaturalismo, né? As bases podem ser diferentes, mas a modernidade com Locke, por exemplo, Locke também é um justnaturalista.
Mas o que acontece? É assim, que todo indivíduo tem direito aos direitos naturais. Mas o que acontece? Existe um debate importante, que é o debate de quem é um indivíduo. Porque, para Locke, nem todo mundo tem essa alcunha de indivíduo, de cidadão, no caso. Ele vai falar, por exemplo, que o servo não é dotado de direitos. Ele é meio defensor da escravidão. Então ele vai falar, por exemplo, que o trabalho ele é o que legitima a propriedade. Se eu tive trabalho em alguma coisa, numa terra, por exemplo, essa terra se torna minha. Mas ele vai falar que o trabalho do meu servo é propriedade minha. Então, mas aqui ele está falando que todo mundo tem direito a esses direitos. Todo mundo, porque todo mundo, desde que aceite Jesus Cristo, pode ter os direitos. Então, existe o direito natural, né? Existem qualidades fixas da natureza humana, que é a preservação da vida, propagação da espécie, formação da sociedade ordenada sob leis humanas e a busca pela verdade. Existem regras do comportamento que correspondem a essas qualidades, que são chamadas de direito natural. Descrito em termos metafísicos e teológicos, não meramente apreendido pela razão. Compreendido como produto da sabedoria divina. Esse é o direito natural de São Tomás de Aquino. Existem 3 princípios básicos aqui do que é o direito. Ele é uma ordenação da razão, ele é promulgado por alguém, produzido por aquele que tem o cuidado da comunidade e deve servir para o bem comum. De novo, o direito ou a justiça é dar a cada um o que lhe é devido, não pelo direito positivo, mas pela tendência natural ao homem. No sentido geral, justiça desejada pela autoridade divina, no sentido particular, regida pela vontade. A justiça não é só um governante fazer aquilo que ele quer fazer, também, mas ela deve ser regida de modo geral pela autoridade divina. Pressupõe a ideia de um agente legislador e tem 4 tipos de leis. A lei eterna, divina, natural e humana. Já Santo Agostinho, ele vai falar apenas que existe a lei eterna e a lei temporal. Aqui, São Tomás ele desenvolve mais. O bem comum pressupõe às vezes que sacrifiquemos alguns interesses individuais. Essa busca pelo bem comum deve partir da racionalidade e a uma ordenação da razão. O direito organiza a sociedade e se impõe perante a sociedade mediante a coerção de modo racional. Se busca a sensatez, a prudência legislativa. E é muito diferente do que a gente tem hoje, porque quem legisla hoje em dia, principalmente no Brasil, apenas atende a interesses individuais. Alguém que explica muito bem isso é Oliveira Viana. Ele é um dos intérpretes do Brasil, um dos grandes pensadores que tentaram explicar o Brasil. E aí vocês vão entender por que existe essa personalização tão grande na política brasileira, né? Inclusive, essas grandes famílias e grandes personalidades são defendidas pelo judiciário. Quando você tem dinheiro e você tem influência, você acaba tendo vantagem. Não existe a busca pela sensatez e a prudência legislativa. Inclusive, o que acontece? No judiciário, principalmente no STF, existe um colegiado, existe um conjunto de juízes e eles devem decidir em conjunto. Sempre quando tem alguma coisa, tem um relator e ele coloca em plenário para ser votado. É interessante que muitas vezes existem decisões monocráticas em que um único juiz decide alguma coisa, inclusive decisões de juízes diferentes, às vezes são contraditórias entre si. Então não existe prudência nem sensatez aí. Nesse processo, em que você vai fazer valer as leis, tem a força diretiva, que é o esforço da coordenação, que atribui a autoridade ao governante, e existe a força coercitiva.
A força diretiva é que você precisa de alguém que tenha autoridade. Sem a autoridade do governante, você não consegue fazer valer a lei. E como é que você faz valer a lei? Através da força coercitiva. Não é o único. Os clássicos da sociologia, principalmente Max Weber e Durkheim, vão falar, principalmente o poder, ele está mais presente na teoria de Max Weber. Ele vai falar como o poder é constituído. Vamos falar das 4 leis em São Tomás de Aquino. Existe a lei eterna, que é a lei da ordenação do cosmos por Deus, a lei divina, que é a lei revelada na Bíblia e depende da fé, não só na Bíblia, mas aqui. A lei natural, que é o exercício da razão humana para a descoberta do que é bom para o ser humano e não depende da fé nem revelação. De novo, a lei natural ela é exercício da razão humana para a descoberta do que é bom e não depende da revelação. O bem deve ser feito e buscado e o mal evitado. E um parêntese sobre a lei divina. A lei divina é a lei de Deus. A lei de Deus não é apenas o que está na Bíblia. Muita gente acredita que é, mas para o cristão, para o católico não. Por quê? Eles vão dizer que a Bíblia não nasceu pronta. As pessoas escreveram e tudo mais, mas quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica. Então, várias outras coisas, existia tradição oral também, antes de ter as escrituras. Então eles vão colocar com igual peso a tradição do magistério da igreja e o que está escrito nas escrituras. Existem muitos questionamentos em relação à Bíblia. E aí, uma das coisas que o católico vai dizer é o seguinte: a base do protestantismo, uma das, são as 5 solas, uma delas é a sola escritura, quer dizer que apenas a palavra de Deus é válida. Mas Lutero vai dizer que todo mundo deveria ler a Bíblia e ter sua própria interpretação. Mas como que Deus vai falar várias coisas sobre o mesmo assunto? Que Deus deveria ser a verdade, Ele é a palavra. E Ele é a palavra, a verdade e a fé. Como isso? Eu posso interpretar de um jeito, a pessoa pode interpretar de outro. Por isso que o catolicismo vai acreditar que ele deve ter um poder central que vai dizer o que é verdade ou não em matéria de fé. Por isso que existe o magistério da igreja. Eles faziam diversos concílios, por exemplo, o concílio de Trento, entre outros, que eles vão eliminar heresias. Por exemplo, uma delas é o arianismo, entre outras, E aí, por exemplo, eles fizeram um concílio para falar da natureza de Jesus Cristo. Uma parte discordou disso, uma parte da igreja discordou. Teve um cisma, que foi o cisma do Oriente, quando a igreja de Constantinopla cisma com a igreja de Roma e funda a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa ela é essencialmente por conta de um desacordo em relação à natureza de Deus. Desculpa, a natureza de Cristo. Se eu não me engano é isso. Então, e aí depois vai ter outro cisma, que é o cisma dentro da igreja ortodoxa. Por quê? Primeiro, sobre o cisma original, que é o cisma do Oriente, é em relação à Santíssima Trindade. Se eu não me engano, eles falam que o Espírito Santo ele é originário no Pai, e a Igreja Católica Romana vai falar que o Espírito Santo ele é originário do Pai e do Filho. E aí depois tem um cisma no Oriente, que aí você vai ter a Igreja Ortodoxa do Oriente e do Ocidente, que é sobre a natureza de Cristo, porque Cristo ele é humano e ele também é divindade. Uma das igrejas ortodoxas, que não existe a igreja, mas as igrejas ortodoxas, uma delas vai falar que a natureza
a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo são uma só, né? A divindade e a humanidade de Cristo estão numa mesma natureza, e uma outra igreja ortodoxa vai falar que existem duas naturezas numa mesma pessoa. Aqui a natureza divina e a natureza humana são duas diferentes. Então, aí você tem, por exemplo, acho que os mormons, que são protestantes, né? Protestantes do protestante, vai falar que Cristo é filho de Deus, mas ele não é Deus. Enfim, aí tem várias coisas. Enfim, o que a gente estava falando era sobre a lei divina, que a revelação não se dá apenas por meio da Bíblia, mas também por meio do magistério. Por isso que, criticando a Igreja Católica, Lutero vai falar da sola escritura. Existe um porquê nisso tudo, né? Então você vê nos dois casos que existe uma coisa de justa medida, né? A noção de justa medida, de lei divina e lei temporal. Mas lembra que a lei eterna e a lei divina está presente em São Tomás de Aquino apenas. Já em Santo Agostinho. São Tomás de Aquino ele vai ter as 4 leis. De novo, Santo Agostinho tem a lei divina e a lei temporal, são 2 leis, enquanto que em São Tomás são 4 leis. A lei eterna, ok? Que é a lei da ordenação do cosmos, não é o universo, é cosmos, veja bem. Depois eu vou trazer para vocês a diferença entre universo e cosmos, mas existe uma diferença entre universo e cosmos. Existe a lei que é na Bíblia, que ela é revelada na Bíblia. Existe a lei natural, que é exercício da razão humana para a descoberta do que é bom. E existe a lei humana, que é a autoridade política do legislador. Interessante vocês pensarem 2 coisas, né? Que eu falei, o cosmos, a noção de cosmos, e a noção também de razão, que a razão é muito presente. Não só que desde a Grécia Antiga. A razão é algo muito importante. E interessante vocês pensarem, porque a Idade Média ela é ensinada de uma forma muito errada, né? Adiantando coisas aqui, o iluminismo ele tenta laicizar o Estado. O que é isso? O que é laicizar? Quando a gente fala que um Estado é laico, vamos entender o que é um Estado laico. O Estado laico é um Estado onde a religião é matéria da vida privada. Mas os iluministas eles tentam demonizar um pouco a religião em nome de um saber racionalista científico. Tanto que Kant vai ser crítico desse racionalismo, né? E aí o que acontece? Eles vão criar uma falsa narrativa. E aí é interessante porque as primeiras enciclopédias nascem nessa época e elas são escritas pelos iluministas. E é interessante porque iluminista vem de iluminação. Por quê? Você está iluminando o quê? A Era das Trevas. Tá vendo? Então você tem uma noção da onde vem que eram as Eras das Trevas. Da onde veio as primeiras universidades? As primeiras universidades vieram da Idade Média. Tanto na Idade Média quanto no Oriente Médio também. Porque os islâmicos, eles são super importantes. Tanto que teve uma piadinha que eu vi uma vez no Facebook, que foi o seguinte: se não fosse a Igreja Católica, os islâmicos teriam levado o homem para a Lua já na Idade Média, porque eles eram muito avançados. Tipo, cara, assim, vocês não tem noção. Foi assim, Grécia, depois islâmicos. Os islâmicos eram muito avançados em termos de astronomia. Em termos de astronomia, matemática e geometria, eles eram muito, mas muito avançados. Em termos de filosofia, eram os católicos, realmente, né? O interessante é que eles utilizam a razão, inclusive, para provar a existência de Deus. Entende? Então, existe um papel importante da razão aqui, e a gente precisa desconstruir essa ideia, né, do que foi a Idade Média. Por quê? Inclusive, o São Tomás de Aquino ele vai falar
na Suma Teológica, eu acho que é na Carta contra os Gentios, alguma coisa assim, ele fala que não deve haver dogmatismo para conhecer a natureza, que dogmatismo é matéria de fé, mas para a natureza a gente deve utilizar a razão, não o dogmatismo, entende? Porque é errado dizer, Deus fez tudo e foi assim, não. A ideia, okay? A ideia da evolução do universo é compatível com o pensamento teológico. Inclusive o Big Bang ele foi desenvolvida a teoria por um padre. Por quê? Apenas o criacionismo diz que Deus criou o universo e criou o mundo. Não necessariamente criou nos moldes que a gente tem hoje. Ele pode ter criado coisas para efetivamente evoluir, se transformar, entende? Tanto que os escolásticos, eles vão fundar o quê? Eles vão fundar o trivium, que é o estudo clássico da gramática, retórica e a lógica. E a lógica era muito compreendida como dialética. O pensamento da natureza era dialético. Dialético é quando você tem um movimento constante da realidade. Né? Marx ele vai falar na dialética marxista, né? Adiantando umas coisas, ele vai falar, por exemplo, que todas as coisas contêm em si mesmo o germe de sua própria destruição. E aí a dialética marxista está relacionada a isso, que inclusive também está relacionado com coisas que a gente viu aqui. A gente viu também em filosofia grega antiga sobre o caos, né? A dialética está bem presente aí. Então é interessante a gente pensar isso, né? A dialética também está presente. No caso, o movimento aristotélico, que é a passagem da potência ao ato também. Que assim, para quem não sabe o que é potência e o que é ato, é assim, supondo que você tem uma parede que é branca, ela é em ato, né? Atualmente ela é uma parede branca, mas ela potencialmente ela tem a potencialidade de ser de qualquer outra cor. E aí ele vai falar, São Tomás de Aquino vai falar que toda potência para se transformar num ato precisa de uma força externa àquele objeto. E aí ele vai falando, por exemplo, se eu tenho uma parede branca que ela se torna vermelha, alguém pintou, mas alguma coisa deveria ter movido essa pessoa. E assim sucessivamente. Tudo deve ter uma causa motora. E deve haver uma causa motora primeira, porque se a gente chegar até o fim, seria uma coisa que não tem causa. Seria a primeira coisa que causou o movimento das outras, né? Então, como é que isso, né? Deve ter alguma coisa que é a causa do seu próprio movimento e que é a causa do movimento de todas as outras. Ele vai argumentar que é Deus. Aristóteles não argumenta que é Deus, ele só fala que existe esse primeiro motor, essa causa primeira do movimento. Já São Tomás de Aquino ele vai falar que necessariamente deveria ser Deus. Mas enfim, mas isso não tem, esses pormenores não tem tanta importância agora. O importante é mais vocês entenderem que existe essa noção de movimento que é resgatada por São Tomás de Aquino e que leva, justamente por eles compreenderem, né, os antigos compreenderem o movimento como essa transformação, né, da potência em ato, que a gente tem a dialética, o movimento dialético da realidade, né? Então é interessante a gente pensar que existe sim transformação na natureza. Já existia transformação na natureza. A transformação na natureza ela é algo que já era posta. Então, dizer que as coisas são criadas para uma mudança também é algo interessante, né? Você não precisa necessariamente pensar que as coisas são como são para sempre, entende? Existem certas coisas que sim, principalmente o ser humano. O ser humano em si, ele é criado à imagem e semelhança de Deus e tal.
o pensador antigo que falava sobre o conflito na natureza era Heráclito. Heráclito falava que tudo era originário do caos. Então, existe essa noção, né, de conflito na natureza. Porque, assim, existe muito também do que a gente acredita. Porque, hoje em dia, a filosofia está impregnada de ateísmo. Ok? E aí, assim, as pessoas acham que ser ateu é simplesmente não acreditar em Deus e tá tudo bem, e aí eu rejeitar a religião. Mas isso não tem nada a ver, sabe? Existe um aporte filosófico dentro da teologia também que a gente deve conhecer. Entender o que esses pensadores realmente estão ensinando a gente, entende? Entender porque, assim, filosofia e teologia não é contrário à razão, ok? Existe razão na explicação teológica também, como Santo Agostinho disse. Creio para entender, entendo para crer, entende? E aí vocês vão ver que até mesmo no direito, tanto em Santo Agostinho quanto em São Tomás de Aquino, mesmo com a ideia de que existe uma lei divina, a lei, que assim, quem faz as leis aqui, quem promulga as leis, como a gente viu em São Tomás de Aquino, que a lei é promulgada por alguém tem que efetivar a lei, né? Tem um governante que vai efetivar essa lei, então eles têm que se utilizar da razão, porque é através da razão que a gente acessa o divino, entende? Então é interessante para a gente quebrar algumas noções que a gente tem sobre a Idade Média. Inclusive, na filosofia da ciência, existem alguns autores que vão falar que, assim, existem duas correntes filosóficas da filosofia da ciência, que é o continuismo e o descontinuismo. O que acontece? Nós temos aí a Idade Média e a escolástica, que é a filosofia teológica da época. E aí, eles tinham uma metafísica própria, né? E aí, alguns vão dizer que Galileu, principalmente Galileu, Copérnico, Kepler, Newton e Descartes. Repetindo, Galileu, Copérnico, Kepler, Descartes e Newton. Eles vão fundar a nova física. Porque existia a física de Aristóteles e agora tem a física que vai dar origem à física de Newton, que é a física que a gente aprende no colégio, né? Mas não foi a primeira teoria física. Essas teorias, né, para alguns, né, com esses novos nomes, teve uma ruptura. Mas não teve uma ruptura total, não. A teoria ela não é nova totalmente. Como, por exemplo, Copérnico ele desenvolve a teoria do heliocentrismo. Deus e o homem, né, não estão no centro do universo, mas sim o Sol. Por que existiu o geocentrismo? Vamos lá. Saber que uma coisa que professores de física não vão te falar. Professores de física e professores de história provavelmente não vão te falar na escola, mas é uma coisa verdadeira. A primeira teoria do heliocentrismo não nasceu com Copérnico. Copérnico não foi o primeiro a dizer que o Sol estava no centro do universo. Já teve filósofo grego 5 séculos antes de Cristo já dizia: o Sol está no centro do universo. Mas o que acontece? Necessita-se de condições materiais para que valha as leis. Só existem transformações intelectuais se as condições materiais levam a isso. E por que a gente tem essa mudança? Porque agora existe o Sol no centro do universo, porque a gente laicizou o Estado. Então, surge a ideia de que o homem e a Terra, como criações divinas, não estão mais no centro do universo, e aceita essa teoria quando a gente já tem uma perca do protagonismo da religião. É interessante pensar aqui. Tem todos eles, né? E aí o que eu estava dizendo é o seguinte: existem algumas pessoas que vão dizer que existe uma ruptura, mas Copérnico ele ainda tem elementos do modelo geocêntrico. Ele não muda totalmente. Algumas coisas se mantêm, porque as coisas não são
totais, né? A mudança nunca é total. E aí tem alguns autores que vão falar que existe uma ruptura de pensamento entre a Idade Média e a modernidade, mas muitos autores e escritores da ciência, né, alguns historiadores da ciência vão dizer que existe uma continuidade, que esse é o continuismo da Idade Média para a Idade Moderna. Inclusive, né, existem livros que falam sobre isso. Existe um livro muito interessante, que é o livro As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, que vai dizer como a metafísica foi base para a ciência moderna. E a metafísica era a base filosófica da teologia medieval. Então, assim, a gente não pode colocar tudo para trás, sabe? A lógica foi muito desenvolvida pelos monges da época, porque, como eu disse, né, eles tinham como base 7 artes liberais. As 3 primeiras artes liberais eram a gramática, a retórica, e a lógica. E esses monges, eles estudaram muita lógica, né? E aí as outras 4 são a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A astronomia seria a aplicação da geometria para o estudo do movimento dos astros. E já a música seria a aplicação da aritmética. Então, ver que existe estudo da matemática, existe estudo da lógica. E é interessante pensar, porque isso desmonta muito daquilo que a gente pensa de Idade Média quando a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio, né? E assim, é interessante porque eles não têm, isso é uma coisa que eu acho péssimo, mas na formação em história você não tem tanto história da ciência quanto filosofia da ciência. Porque assim, eu fui ter conhecimento sobre essas coisas quando eu li autores de história da ciência numa disciplina de filosofia da ciência. Então, é interessante vocês pensarem nisso, né? E aí eu recomendo As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, que eles falam de diversos autores. Fala de Descartes, fala de Kepler, fala de Newton, fala de Copérnico, né? Então é interessante. Inclusive, sabia que Newton escreveu mais sobre alquimia e teologia do que propriamente sobre ciência moderna mesmo? Ele tem um argumento para a criação do universo, porque Deus teria Deus teria feito o universo em 7 dias, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E aí algumas pessoas perguntam como ele criou o universo todo em 7 dias. E aí Newton dá um argumento, que eu acho incrível o argumento, que o que acontece? Que não se pode ter tempo sem espaço. Você precisa do espaço para o tempo passar, né? Tanto que na física da relatividade a gente tem o conceito de espaço-tempo. E ele diz, como não tinha espaço, não tinha tempo. Então ele fazia o próprio tempo. Então o próprio Deus fazia o tempo e ele determinava a duração dos dias. Então era plausível que Deus possa ter feito o universo em 7 dias baseado nisso. Então, tipo, é interessante. E aí tem uma história de que teve um... qual é o nome daquilo? Foi um leilão de escritos de Newton. E aí pegaram os Newton. Aí Newton foi descoberto como um grande alquimista, que eles viram que nesses escritos a maioria era sobre alquimia, né? Enfim, porque ele pegou muita coisa da filosofia medieval também, né? Da tradição medieval. Só que ele escondeu isso porque não ia ser bem aceito, né?
Ele só colocou a parte lá da... colocou muito disso nos escritos, mas ele não... Porque assim, ele foi... Sabe, teve um editor que foi editar as obras dele para publicar, né? Que publicaram o Princípio Matemática. Inclusive, o nome é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, ele encara isso como filosofia. Ele encara isso como física, como filosofia natural. Eles falam que se ele fosse falar sobre alquimia e princípios alquímicos, não ia ser bem aceito. Mas é interessante pensar que existe sim uma continuidade de pensamento entre... Porque, inclusive Kepler, se você for estudar mais a fundo, não físico, mas os escritos de Kepler, ele vai falar em harmonia. Ele vai... um dos argumentos dele para o que é escrito, descrito sobre o movimento dos astros, é a harmonia. Então, é interessante pensar sobre isso. Porque muitas das ideias que existiam antes são também ideias que são colocadas aí. Por isso que eu acho importante todo mundo estudar São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, porque eles falam de razão o tempo todo. Tudo é razão, inclusive Deus. Que não é que assim, depois de São Tomás de Aquino, de novo, Deus não é mais uma coisa dada. Assim. A essência de Deus não é um dogma que você tem que acreditar. Você consegue provar. Existem as provas para a existência de Deus. Então, é interessante você pensar isso. E interessante depois... Então, é interessante vocês pensarem que isso é negado depois, um pouco. É negado pelos iluministas. Que os iluministas vão trazer a laicidade numa aversão da explicação teológica das coisas, entende? E aí existe também um revisionismo do que foi a filosofia na Idade Média, entende? Então é interessante a gente pensar também a ideia que a gente tem de Idade Média. A Idade Média, ela foi fruto de sabe? Porque tudo que a gente tem sobre a filosofia veio desses iluministas que eram contrários à religião. Isso é importante a gente pensar. Quem é que está escrevendo os compêndios, né? Os livros de história da filosofia, né? A maioria desses autores são iluministas. Como eu disse, as primeiras enciclopédias são iluministas. Então eles vão trazer essa visão sobre esses autores. Então é muito importante ter isso em mente. Porque é muito importante você colocar historicamente o que você está aprendendo. E é interessante também, né? Que todos os autores que a gente falou na outra aula, né? Tipo Epicuro que fala que a gente deve trazer o bem, o prazer, né? Que o norteador da justiça é o prazer e tudo mais, obviamente são negados por São Tomás, Santo Agostinho, pela igreja. Porque agora você não deve buscar o prazer. Inclusive eles falam, né? O epicurismo, acho que é o Epicuro, que fala que você não precisa ter medo do mal e tal. Olha, desejos, em sua maioria, são algo natural e necessário, né? Mas agora, São Tomás e Santo Agostinho vão falar que não, né? Inclusive, você tem aquela coisa de você se privar, né? Porque você tem que ter castigos, né? Os castigos são algo comum, né? Você tem que se castigar, tem a questão do jejum. Essas coisas são muito comuns, né? A gente tem a época que você tem que fazer jejum, que você não tem que comer carne, né? Então, é bem diferente do que a gente tinha, porque era muito colocado para o bem comum, para o bem da polis. Tinha Deus do vinho, Deus da festa, não sei o quê. Prazer era uma coisa comum, os desejos também eram umas coisas comuns. E era tudo bem você ter prazer. Mas agora, com a religião, não. Né? Com a religião cristã, desculpa. Que outras religiões vão falar de outro modo, né? Mas eles vão falar, não, a gente tem que ter uma
tem que ter uma certa medida, né? A gente tem que viver o simples também, né? E, inclusive, você vai ter alguns grupos que vão pregar o desapego a bens materiais, como são os franciscanos, que fazem votos de pobreza e tudo mais. Vamos falar que a gente não deve buscar o prazer carnal, né? Que eles dizem que o prazer vem de Deus e tudo mais, né? Então, existe essa diferença, né? Existe, assim, um distanciamento da filosofia antiga para a filosofia medieval, e aí existe um distanciamento da filosofia medieval para a filosofia para outra filosofia iluminista. E assim, eu particularmente eu acredito, de certa maneira eu também acredito, porque existe agora, eu acho que é Kant fala, por exemplo, que a liberdade não é fazer aquilo que queremos fazer, porque se fazemos apenas o que queremos fazer, nós viramos escravos de nossas paixões. Assim, eu não acho que a gente precisa se privar das coisas, mas eu acho que a gente não deve só fazer aquilo que queremos. A gente não deve só buscar o prazer, porque senão seremos escravos das nossas paixões. Eu concordo com isso. Eu concordo com essa visão de Kant. Inclusive, a gente vai falar de Kant lá pro final da modernidade. Então, também é interessante. É uma noção muito boa, né? Porque a noção de liberdade para Kant é fazer aquilo que você também não quer fazer. Agora, para São Tomás de Aquino, para a igreja, né, a liberdade ela tem a ver com virtude, né? Desde a idade antiga, você vai ter essa questão do culto e do cultivo das virtudes. E para a cristandade, a liberdade é a liberdade para o cultivo das virtudes e para fazer o bem. Então você é livre para fazer o bem. Esse é o conceito de liberdade. É liberdade atrelado à virtude. Entende? Não existe liberdade fora das virtudes, entende? Então, é isso. Que aí, ó. E no caso, fazendo um paralelo aqui com o Epicuro ele fala que a gente deve buscar o prazer, né? Como eu falei, e que vai ser rechaçado. Inclusive, ele fala que prazer é ausência de dor e sofrimento. Mas a igreja vai falar que você tem que fazer alguns sacrifícios. Porque a dor também é disciplinadora para eles. Que tem gente que acaba até se chicoteando, né? Faz ferimentos mesmo, né? Como parte desses castigos. Porque para te lembrar da sua pequenez diante do tamanho de Deus. Para dizer que você não é nada, né? E ainda para dizer que por mais que você sofra, nenhuma dor que você tiver vai se comparar à dor de Cristo na cruz. Duas pessoas para a cristandade e para os cristãos foram as pessoas que mais sofreram na história. Cristo, que sofreu na cruz, e Maria, porque dizem que tudo que Cristo sofreu no corpo, Maria sofreu na alma, enquanto mãe de Jesus. E aí você, muitas vezes, para lembrar do quanto você é pequeno em relação a Deus, você faz esses sacrifícios, para mostrar o quão pequeno você é, que a sua dor não vale nada perto da dor que Jesus sofreu na cruz. Então, eles não vão buscar eles não vão buscar. Eu tenho, mais ou menos assim, a minha família é espírita e eu sigo de certo modo o espiritismo também. E é isso, e aí eles não vão falar que a gente deve fazer tudo para chegar no prazer. Inclusive, eles vão falar que ser cristão é renunciar ao mundo, né? Tanto que você deve renunciar a diversas coisas mundanas que não são vontade de Deus.
Então é interessante como você está indo contra. E é interessante também, porque a gente falou ontem que Epicuro é o primeiro materialista da história, o primeiro materialista sistemático. Sendo que, Deus ele não é material, toda a graça divina não é material e existe uma realidade metafísica que não é material. O céu não é material, é uma realidade metafísica. Então, essas filosofias materiais são negadas por cristãos, né? É como eu falei ontem, você pode falar diversas coisas, né? Você pode ver a história da filosofia com diversos modos, e essa visão de materialismo versus idealismo é uma delas. Aqui no caso você tem expoentes do idealismo, tanto que São Tomás e Santo Agostinho serão neoplatônicos. Eles cristianizam tanto Platão quanto Aristóteles, né? Eles trazem para a cristandade a filosofia de Platão e de Aristóteles nessas visões. Mas eu acho muito interessante, né, a visão de São Tomás de Santo Agostinho, né? São Tomás também é interessante, porque ele coloca aqui a força da autoridade, né, uma autoridade do governante. Ele coloca a coerção, que são coisas que vão ser apresentadas em outros momentos por pensadores contemporâneos também. Pensamentos contemporâneos como Weber e o próprio Careca. Eu esqueci o nome do Careca. Aquele do Vigiar e Punir. Foucault. Era isso, Foucault. Foucault também vai falar sobre coerção, todo mundo vai falar sobre... No caso, ele não fala sobre coerção, ele fala sobre disciplina, que ele vai falar que a sociedade contemporânea é uma sociedade disciplinar. Mas existe a questão da coerção, né, para fazer valer as coisas, que São Tomás já está falando. Fala de Santo Agostinho, que Santo Agostinho está falando que se uma lei não é justa, né, se a lei não é justa também não é uma lei de fato, é apenas coerção, é apenas violência. E é uma coisa interessante porque a gente não tem discussão ética no ordenamento jurídico atual, por exemplo. Porque assim, ninguém pensa, por exemplo, hoje em dia é muito utilitarista, né? Hoje em dia é muito utilitarista. E não se pensa na ética. Não existe uma régua moral, ética, para se fazer políticas públicas hoje em dia, por exemplo. Tá ligado? É muito mais utilitário, e utilitário tem a ver um pouco com felicidade, né? O que vai fazer o que vai fazer a maior parte das pessoas felizes, e não o que é bom de fato, tá ligado? Que aí você vai ver também Aristóteles na área da filosofia. Assim, um breve parênteses que Davi perguntou, Dave que perguntou, será que dá para se formar em ciências sociais e entrar mais na área da filosofia na pesquisa? Sim. Você pode trabalhar com qualquer autor que você quiser no seu mestrado, doutorado, assim. Você pode ir para uma área mais filosófica, você pode fazer pesquisa em sociologia também, porque assim, nada vai te impedir de pesquisar o que quiser, sendo pesquisador efetivamente, e sendo professor universitário, no caso. Assim, ninguém vai te impedir de pesquisar sobre o que você quiser. Se você quiser pesquisar sobre filosofia, você pode. Eu particularmente, acho mais fácil migrar das ciências sociais para a filosofia do que da filosofia para as ciências sociais. Porque ciências sociais tem economia, tem psicologia, tem ciências sociais, tem sociologia, política, antropologia, por exemplo. No caso, o curso de filosofia não tem nada de antropologia. Eles não vão falar praticamente nada de estudos, por exemplo, de sociologia urbana. Eles não falam de sociologia urbana, não falam sobre cultura, quase. Não falam sobre... não falam sobre indígenas, né? Não falam sobre, por exemplo, teoria da dependência, formação política do Brasil, formação história econômica do Brasil. Então,
existem coisas das ciências sociais que são próprias, mas assim, claro, muitos autores que falam de ciências sociais são filósofos por tabela também, tá ligado? Você vai ler, por exemplo, Foucault, que é filósofo, mas ele fala de sociologia também. Então, muitas coisas você pode, assim, eu particularmente acho que se você pegar de uma forma assim, eu estou fazendo a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu acredito que se você faz ciências sociais, você pega, sei lá, bem escolhidas umas 3 ou 4 disciplinas de filosofia, 3 já basta, eu acho. Eu fiz 3, inclusive. Eu fiz 3, foi Filosofia da Ciência, Tópicos Especiais em Filosofia da Ciência e Filosofia da Técnica de Heidegger. Se você pega algumas disciplinas específicas, assim, bem escolhidas, tu tem uma base já suficiente de filosofia. Inclusive, se você souber falar inglês, o MIT tem cursos de filosofia. Inclusive, indiquei. Sim, sou do Rio de Janeiro. Inclusive, eu indiquei no meu último vídeo, acho que foi no meu penúltimo vídeo que eu coloquei lá no perfil, alguns cursos de filosofia do MIT. E tem alguns cursos de filosofia lá. O que eu recomendo, se você quiser, é o seguinte: faz ciências sociais e no seu tempo livre, o que você for estudar além da graduação de ciências sociais, estude filosofia. Estuda filosofia por fora, eu acho uma boa também. Por exemplo, curso no inverno e no verão, faz o curso de filosofia da USP. A USP tem diversos cursos de filosofia lá no canal deles, da FFLCH, que é a Faculdade de Filosofia, Línguas e Ciências Humanas. Acho que é isso. Faculdade de Filosofia, Línguas e Ciências Humanas. Letras, na verdade, desculpa. Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E aí você pode fazer esses cursos durante tempo livre também, que dá uma boa, sabe? Mas é muito temático, assim. Não tem muito estudo... não existem tantos clássicos, assim, na filosofia. Assim, existem os clássicos, né? Mas a gente não estuda os clássicos, entende? Na filosofia, por exemplo, você não tem uma disciplina de Aristóteles, por exemplo. Né? Não existe isso. Tipo, as disciplinas normalmente são sobre temas, por exemplo, ética, a ética em Aristóteles, a política em Aristóteles. É muito mais temático do que, por exemplo, no caso, a gente tem autores que a gente estuda. Por exemplo, a gente estuda Marx. A gente não estuda algo específico em Marx. Weber também. A gente costuma estudar Weber no contexto geral, né? Como é menos setorizado, a gente acaba estudando os autores. Como na filosofia é mais setorizado, tem áreas muito específicas, a ética, tem a metafísica, a ética, a política, a estética, né? Essas grandes áreas você pode tematizar por áreas. Tem filosofia da ciência, filosofia da mente também. Então você pode setorizar por temas. E aí você vê quais são os grandes nomes. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é isso. A gente está estudando a história da filosofia baseado no direito. Por quê? Aristóteles falou de lógica, falou de metafísica, falou de psicologia, falou de saúde, de biologia e o que mais você pensar. Você tem, por exemplo, tem uma teoria do medo em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele fala do medo. Inclusive, ele fala que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de medo. 6 tipos de medo. Vou citar aqui para você. Existe a preguiça, que é o medo ante o que é preciso fazer. O rubor, que é o medo de expor-se para combater o medo. O medo de expor-se. Vergonha, que é o medo de ter a imagem manchada. Admiração, quando o mal é de grande magnitude. Tem o estupor, que é a paralisia. A agonia, o mal-estar psicofísico ante o mal inevitável. Aí tem a ansiedade. A ansiedade também é um tipo de medo. E aí,
Tô falando que assim, São Tomás ele fez uma psicologia, sendo que a gente não tá estudando psicologia aqui. O que eu tô falando, a gente tá fazendo um recorte temático, você também pode fazer desse modo, que te dá uma formação filosófica mais rápida e mais focada naquilo que você quer, né? Melhor do que você estudar toda a filosofia, a não ser que você tenha um marco teórico também, né? Que aí também, se você já tiver um marco teórico dentro das ciências sociais, vamos supor que você tem, sei lá, marxismo, cristianismo, o que você quiser. Você pode ter um marco e aí estudar só a filosofia dessa vertente. De modo geral, é isso aí. A gente acabou por hoje. Hoje foi filosofia medieval. E aí, semana que vem a gente volta segunda-feira com Galileu. Provavelmente a gente vai falar Galileu e na mesma live a gente vai falar sobre iluminismo. O que foi o iluminismo. Depois a gente vai detalhar o que foram os contratualistas e Maquiavel. Vai ser a nossa próximo depois dessa de Galileu e iluminismo. E aí a gente provavelmente vai falar também das revoluções liberais. E é isso. Porque as revoluções liberais estão diretamente ligadas à filosofia política da época. Entende? Então a gente vai tratar muito sobre essas coisas. E aí depois a gente vai para uma enxurrada de autores modernos. E é isso. E aí, provavelmente, se tudo correr bem, se eu conseguir estudar bastante coisa agora, até segunda-feira, e já adiantar bastante essa parte da Idade Moderna, a gente pode fazer, como eu tinha falado na live de ontem, duas sessões mais longas de dois autores, Pachucanes, no caso de direito marxista, e na sociologia do direito, na sociologia assim, do poder, fazer um estudo mais aprofundado sobre Goffman. O Goffman fala das instituições totais, né? Que a gente vai tratar sobre o poder, Estado, controle social e as instituições totais, né? E aí o Goffman fala bastante sobre isso, e talvez a gente aprofunde mais sobre isso, para a gente saber mais sobre isso. Porque agora a gente está estudando o direito. Quando a gente chegar na sociologia do direito, a gente estuda mais como esse direito é colocado em prática e as estruturas de poder, como socialmente se dá a efetivação desse direito. Tudo bem? E aí a gente já começa a falar sobre poder e sobre o Estado enquanto Estado contemporâneo, porque até agora a gente não tem. O Estado vai começar a surgir a partir da modernidade. É aí que a gente tem o Estado que a gente tem hoje. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima live. Até segunda-feira.